O homem brasileiro não mais arranha as praias como os caranguejos. Brasília, um polo magnético em Goiás, é afinal a resposta a essa crítica de 2 séculos. Brasil, para criança, estudante, adolescente dessa época, era litoral, entrava um pouquinho lá em Minas e estamos conversando. Para os homens do litoral, Brasília é uma ideia mais ou menos abstrata. Para eles, é a pura realidade. E isso feito por candangos, por operários que nunca tinham participado de construção civil. Engana-se quem pensa que a ocupação humana no Distrito Federal começou nos anos 50 com a construção de Brasília. Quando se vem até aqui, ao sítio arqueológico Cachoeirinha, na região do Paranoá, se descobre vários vestígios líticos de que uma população já habitava essas terras há pelo menos 8.000 anos antes do presente. O homem ele sempre precisa ter as condições mínimas, que é dispor de matéria-prima para poder fazer uma ferramenta, é dispor de vegetação, de caça e de água para ele poder sobreviver. Os vestígios estão por toda parte. São essas pedras lascadas, manipuladas pelo homem para se tornarem ferramentas. De perto você consegue ver cada batidazinha que teve. A natureza não faz. É a intenção humana. O homem ele queria fazer, então ele aplicou forças opostas para conseguir produzir. Em outros sítios, mesmo dessa mesma cultura, a gente também consegue achar enterramentos, consegue achar ossos. Aqui específico é que a gente não consegue. O solo aqui é ácido, então não teria como preservar. Se aqui se transformasse num sítio a céu aberto, um ecomuseu, as pessoas poderiam visitar, conhecer as estruturas, como é que esse homem viveu, porque logo você não vai ter nenhum espaço como esse, um sítio lítico preservado, ou qualquer sítio arqueológico. Vocês podem ver aqui que o adensamento populacional só está aumentando. Deste cerrado remotamente habitado, quem diria que surgiria uma cidade? A capital trazida para o meio do cerrado de Goiás, onde só árvores retorcidas e muito barro vermelho. Um desatino, tirar as decisões políticas do Rio de Janeiro e trazer para cá, para esse fim de mundo, sem estrutura, sem habitantes. Quem é que teve essa ideia? No período já da independência, do processo de independência, José Bonifácio já discutia, aventava essa possibilidade de transferir a capital para o interior, no sentido de interiorizar a ocupação, de levar o progresso para o interior. Salvador, na Bahia, foi capital do Brasil até 1763. O Rio de Janeiro era a segunda capital do país, mas durante todo o século XIX, a ideia de retirar o poder político do litoral ia além da voz de José Bonifácio. Preciso você ter realmente um respaldo político para fazer esse investimento, porque não é um investimento simples, não se trata somente da construção da cidade. O diplomata Francisco Adolfo de Van Hagen foi além dos teóricos da mudança. Ele resolveu ir até os confins do Brasil, em lombo de burro, ver aonde poderia ser instalada essa nova capital. Se a nossa missão for só conservarmos íntegro o território que era de nossos pais e melhorá-lo quanto possível, a capital num lugar forte e central é a melhor. Ele veio a cavalo de São Paulo, parou aqui em Planaltina e foi para Formosa. Ficou em Formosa 2 anos estudando a região. Ele dizia que a capital do país tinha que estar onde nascem os rios. O Império nunca se moveu para tirar a corte do Rio de Janeiro e nem para se aproximar da província de Goiás.
nem mesmo depois que, na Itália, o padre fundador da Ordem dos Salesianos teve uma premonição com aquelas terras. Dom Bosco teve um sonho na noite do dia 30 de agosto de 1883. No sonho, ele fixa a sua atenção sobre o Brasil e chama a atenção dele o seguinte: diz que entre o paralelo 15 e 20, ele viu uma grande enseada, de onde partia ou nascia ou se formava um lago. E ele acrescenta: quando começarem a explorar esse planalto, vão aparecer riquezas que vocês não imaginam. Surgirá uma nova civilização, correrá leite e mel. O represamento dessa torrente irá formar o lago da visão profética de São João Bosco, com a fabulosa massa líquida de 600 milhões de metros cúbicos. Não houve, entre os paralelos 15 e 20, algo extraordinário como foi a fundação e a inauguração de Brasília. No final do século XIX, com a mudança de regime do Império para a República, a transferência da capital voltou a ser debatida de forma oficial. A primeira Constituição republicana da história do país, promulgada em 1891, já dizia que um dia a capital deixaria o Rio de Janeiro e viria para o interior do país. Está aqui no artigo 3º. A demarcação até que foi rápida. A transferência é que se tornou letra morta dentro da Carta Magna por muitos e muitos anos. Todo esse período, essa primeira década republicana, é uma década de crise econômica, de crise política. Então, até ter recursos para implantar essa capital era algo bastante difícil. Luiz Cruz tinha 44 anos quando aceitou o desafio de deixar o Observatório Nacional do Rio e vir chefiar a Comissão Exploradora do Planalto Central. Em junho de 1892, seu grupo de cientistas deixou o Rio e percorreu 5.000 quilômetros. E, evidentemente, passaram por aqui, onde na época era o povoado de Mestre Darmas, atual cidade de Planaltina. Saíram de trem do Rio de Janeiro, né? E chegaram até onde a linha acabava. O primeiro trecho até Uberaba, em Minas Gerais, foi por estrada de ferro. Acabou a estrada de ferro, tiveram que tomar animais e, com toda a bagagem, lá foram eles seguindo em direção ao que seria o ponto central do Brasil. Quando chegou em Pirenópolis, o Cruz, a primeira preocupação foi medir a altura do Pico dos Pirineus. Definido que o ponto central é aqui em Pirenópolis, aí vem a segunda pergunta: onde nascem os rios? Os rios nasciam lá do ponto dos Pirineus até Formosa. Para formar o quadrilátero de 14.000 quilômetros quadrados, a missão se dividiu em 4 grupos. Cada um foi para um local, que Cruz chamou de vértices. O belga foi para Badiânia e o laboratório de observação foi instalado num casebre de madeira. Eles chegavam para marcar os outros marcos. 2 dias, 3 dias estava marcado, feita a atinha ali e tal, tudo mais. E esse aqui esperaram 5 dias. Mas por quê? 15 de novembro, dia da República, que a República que confiou a ele essa missão. Os outros pontos do chamado Quadrilátero Cruz foram marcados em Pirenópolis, Formosa e Santa Luzia, parte do atual município de Cristalina. Esses 5.000 quilômetros que foram percorridos, ele fez uma descrição minuciosa do meio ambiente no que diz respeito à fauna, à flora, os recursos hídricos, os acidentes geográficos, a geologia, ricamente fotografado. O homem sempre procurou leitos de rio para sua sobrevivência. Aqui no interior de Goiás não foi diferente. A sede da fazenda Guariroba, construída em 1858, foi feita às margens do córrego Arrozal, um dos afluentes do Rio Descoberto. Uma prova de que pessoas já transitavam por aqui
antes mesmo da missão Cruz e um século antes da construção de Brasília. A família do Guilherme é proprietária deste terreno desde os anos 60. Hoje é fácil chegar até a fazenda. No século XIX, certamente, quem vivia aqui estava muito mais isolado. Aqui, a Fazenda Gariroba, ela está a cerca de 70 quilômetros de Lusiânia, 50 e poucos de Corumbá de Goiás, quase 90 e poucos de Planaltina, que eram as cidades que existiam naquela época, né? Isso a cavalo, que era como se andava naquela época, eram 2, 3 dias de cavalo. Este território já era vazado por estradas. O pessoal que vinha da Bahia, o pessoal que vinha de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, passava por aqui para ir para Cuiabá. Quando a Comissão Exploradora do Planalto Central chega aqui, eles encontram uma região cheia de fazendas. E entre tantas fazendas, qual seria, dentro do quadrilátero Cruz, o melhor lugar para se construir a capital? O relatório foi apreciado e imediatamente aprovado e encomendado uma outra expedição, que agora seria a expedição de implantação da capital, de estudos da nova capital. Naquele quadrilátero central, que foi demarcado, escolher o lugar onde seria a capital. Então, para isso, teriam que levantar aspectos mais específicos do clima, da disponibilidade de água, das elevações. Foi aqui, onde hoje está o Parque Nacional de Brasília, que a segunda Missão Cruz montou o seu acampamento. O lugar era ideal, entre o córrego do Brejo e o Ribeirão do Gama. Eram ranchos simples, de palha e madeira, mas estavam muito bem localizados, dentro da Fazenda Bananal, local exato onde futuramente seria instalada a nova capital do Brasil. O trabalho da equipe da comissão, Comissão do Planalto, foi um primeiro levantamento mais criterioso dessa região, com uma tecnologia e com conhecimento do final do século XIX. Agora a capital vem, e todos torcendo muito e fazendo muita força para vir. Não veio. O próprio governo considerou que não era o momento, nem havia os recursos necessários para partir para a execução, a construção de uma nova capital. Era uma coisa que envolvia muitos sentimentos, muitas emoções, do ponto de vista da população brasileira e até da população do interior de Goiás, no Planalto Central e da cidade do Rio de Janeiro. Planaltina, Distrito Federal. Ruas estreitas, casarios históricos, igrejinha, praças pacatas. Atualmente com mais de 190 mil habitantes, o tempo ainda parece passar devagar nas antigas terras que pertenceram ao avô do seu Salviano. Ele parou onde hoje é a praça que recebe o nome dele. E aí a casa da esquina estava à venda e ele comprou a casa e falou assim, eu vou ficar por aqui. A primeira grande loja de secos e molhados, como chamava loja grande, foi dele com sócios. Ele montou essa loja, montou curtume, colocou Planaltina com geração de energia elétrica. Em 1920, Planaltina tinha 5.700 moradores, uma calmaria. Mas foi no pequeno município goiano que o antigo desejo de se transferir a capital para o centro-oeste ganhou um estímulo em 1922. Tem lei, tem decreto do presidente Epitácio Pessoa para se instalar aqui a pedra fundamental. Ali é para comemorar, lembrar, marcar o centenário da independência, E foi também um momento de dizer o seguinte, e aí, quando é que vem para cá? O que hoje parece fácil, colocar um marco em cima de um morro, em 1922 foi uma missão que quase sepultou de vez a vinda da capital para o Planalto Central. Toda a empreitada foi conduzida pelo diretor da Estrada de Ferro Goiás, localizada
aí em Araguari, Minas Gerais, né? Ele era o engenheiro Balduino Ernesto de Almeida. O Balduino, ele recebe essa ordem, né, no dia 27 de agosto de 1922. Tinha 10 dias para se organizar, construir o marco e definir o local e transportar o marco até aqui. De Araguari, Balduino partiu de trem até Ipameri, em Goiás, a última estação ferroviária do Brasil, com 33 pedras pesando 4 toneladas para montar o obelisco e uma placa de bronze. O problema era chegar ao quadrilátero Cruz. Sorte que o avô do seu Salviano tinha aberto uma estrada. Porque em 1922, por aí, ele comprou um Fordzinho e para trazer o Fordzinho ele abriu a estrada. O jornal A Noite foi o único a noticiar o fato para o Rio de Janeiro, destacando que foi um verdadeiro heroísmo do Dr. Balduino assentar a pedra no dia marcado. E é inaugurado, então, conforme o decreto determinava, ao meio-dia do 7 de setembro de 1922. A epopeia do obelisco influenciou um sonhador. 7 anos depois, o escritor Teodoro de Almeida desenhou a primeira planta de como poderia ser Brasília. Esse plano, proposto, portanto, nesse período, no final da década de 20, ele vai exaltar os elementos republicanos, né? Nomes de cientistas, nomes de autoridades, nomes de políticos da República. O projeto Teodoro Figueira de Almeida, ele ainda tem uma particularidade. Ele deixa uma rua sem nome para homenagear o presidente da República que construísse o seu projeto. Naquela época, nenhum presidente quis construir a cidade, mas as esperanças de transferência viviam afloradas em quem morava no interior de Goiás. No governo Gaspar Dutra, uma comissão sob a chefia do general Poli Coelho fez expedições ao sertão goiano. Nessas 3 vezes que ele vem, é um alvoroço enorme. Eu era muito garoto, mas eu me lembro dos movimentos quando o general chegava de avião. Nem Bonifácio, nem Dom Bosco, nem Cruz, nem Poli Coelho conseguiram tanto sucesso quanto Antônio Soares Neto, o Toniquinho. Em 1955, ele fez uma pergunta que mudou a história do Brasil. Em 2010, anos antes de seu falecimento, o Repórter Brasil encontrou-se com ele na cidade goiana de Jataí. Foi no dia 4 de abril de 1955. O candidato Juscelino Kubitschek já havia telegrafado ao nosso líder político, Dr. Serafim de Carvalho, que ele iniciaria sua campanha presidencial nesta cidade. Então a cidade se preparou e engalanou para receber o candidato. O caminhão serviu de palanque, fez o seu discurso, falou muito no seu desejo de cumprir rigorosamente a nossa Constituição. Quando o Toniquinho levantou o dedo lá com o coração saindo para a boca e perguntou: gostaria de saber, se eleito for, se vai mudar a capital para o Planalto Central Goiano, conforme está previsto na Constituição. Ele assustou com a minha pergunta, ele tremeu, viu? O programa de metas definia a sua agenda política ao longo da sua gestão, né? E não se previa Brasília. Brasília é incorporada depois. Aí o povo aplaudiu. E depois de 2 anos, ele voltou aqui, já como presidente, para dizer que todo o trabalho estava sendo feito para construção e transferência da capital. Eles verificam que o Rio de Janeiro já não tinha mais condições de sediar a presidência num palácio do Catete, em que o presidente, quando abre a porta, pisa na rua, né? Está no meio da rua. Então tinha que mudar a capital. Ainda em 1956, um edital abriu concurso para a escolha do plano piloto. E o vencedor foi o arquiteto Lúcio Costa, o mesmo que já tinha projetado o prédio do Ministério da Educação no Rio e as obras da Pampulha em Belo Horizonte. Ele tomou a iniciativa de se inscrever no concurso depois que ele já tinha mais ou menos uma pré-ideia na cabeça. Então ele me chamou e disse: vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. Aí eu fui ver o que ele ia me mostrar. A coisa que ele me mostrou era Brasília, foi a primeira pessoa que soube
que como Brasília ia ser, pode? Muito se justificou que era um projeto viável para ser construído em 3 anos, né? Mas eu acredito que essa questão da simplicidade ela foi mais importante para a decisão do júri de um projeto que fosse fácil de ser assimilado do que fundamentalmente pensando na construção. Até porque naquele momento o Juscelino Kubitschek ele estava empenhado em construir a nova capital, fosse ela uma solução complexa ou fosse ela uma situação simples. Logo que depois do concurso, né, que ele procurou, teve com o Juscelino e sugeriu ao Juscelino que ele só fizesse primeiro a metade da cidade, entende? Faz só um pedaço, depois faz o resto. E o Juscelino disse, Deus me livre, de maneira nenhuma. Se eu fizer a metade, nunca mais vou fazer o resto. A cidade planejada por Lúcio Costa, que vence o concurso em 57, ela é uma cidade que atendia a um edital. Previa uma população máxima de 500 mil habitantes. Uma cidade de 500 mil habitantes, naquele momento, representava uma cidade de grandes dimensões, na década de 50. A construção de Brasília era o elemento que mais se destacava. E isso justificava, então, um combate muito grande a esses gastos enormes, a esse processo inflacionário, né, e essa herança que vai ficar, né? Em meio às críticas da imprensa, uma leva migratória sem precedentes veio para o Planalto Central. Gente como o seu Raimundo, que deixou Ipueiras, no Ceará, e enfrentou 14 dias de viagem num caminhão pau de arara até chegar ao fim do mundo. Quando foi sábado, 5 horas da manhã, entramos no caminhão com 74 pessoas. Caminhão pau de arara, né? Aí casquemos no mundo. Era só barro, poeira e vento e frio. Isso aqui era tão frio de um jeito que quem não conhece nem acredita. Né? E aí chegamos na cidade chamada Cidade Livre, que hoje é o Bandeirante. Só tinha barraco de madeira e era pouco, né? Não é grande igual é hoje, não. Gente como o seu Alfeu, contador, que veio de Anápolis, em Goiás, para verificar se Juscelino estava com razão. Gente, vamos construir Brasília. Vamos dar força lá para o Juscelino. O pessoal está motivado com a nova construção, a nova capital. E eu resolvi vir aqui. O trabalho é realmente intenso e entusiástico. Reina por toda parte a mais contagiante vibração cívica. Técnicos e trabalhadores exultam na certeza de que estão ajudando a construir um Brasil maior. Nós chegamos em Brasília. Depois veio o Catetinho, descemos pela Companhia Metropolitana, ali onde era a sede da companhia. Depois atravessamos o Ribeirão com uma ponte mal feita, a pau roliço, né? O jardineiro passou e saímos nessa chapada que onde está implantado hoje Brasília. Agora, se me perguntar em que lugar, eu não sei, né? Porque na realidade era tudo cerrado, né? Nós viemos começar a fazer o eixão. Trouxemos foice e machado para cortar madeira, para abrir. Acostumado a trabalhar lá na roça, lá a gente pegava tudo quanto é tipo de serviço, né? Então chegou aqui, a gente não estranhou nada não, né? Que mandasse fazer, a gente estava fazendo, né? E no começo, inclusive, como não tinha aqui rede elétrica, todas as empresas tinham seu motogerador, né? Já chegava à noite, aquela barulhada, a noite inteira, sabe? Os pioneiros, além de desbravadores, eram esperançosos como o casal Corban e Norma, que saiu do Rio de Janeiro acreditando que o futuro do Brasil tinha até data marcada para começar. Aqui o negócio era 21 de abril de 60. Não tinha esse negócio de esperar para amanhã, para depois, não. Era data marcada para acabar. Nós trabalhávamos Dá pronto. uma média de 18 horas por dia. Não tinha descanso. Para fazer a barragem do Paranoá, virava 24 horas, não parava. Só mudava a turma. A barragem formaria o Lago Paranoá da visão de Dom Bosco. O represamento dos rios, como já previa a Comissão Cruz, foi outro episódio inesquecível
para quem estava aqui naquela época. Era estreitinho, quase só na margem da água mesmo do rio, sabe? Aí o bicho foi enchendo assim da noite pro dia, rapaz, o pessoal mudando, e a Nova Cabo tirando gente de lá para levar para outro lugar. Ele encheu tão depressa que muita gente não deu tempo nem de tirar as coisas. O passeio predileto do domingo nosso era ir ver quanto o lago tinha enchido. Quanto ele tinha subido o nível da água. Uma grande civilização cujas benesses hão de se espalhar de forma equitativa por todo o imenso território nacional. A inauguração foi uma coisa emocionante. Meu pai não foi à inauguração de Brasília. Inclusive, a revista Time fez uma matéria e perguntou a ele por que ele não tinha ido à inauguração de Brasília. E acontece que minha mãe faleceu num acidente de carro 3 anos antes. Então, ele respondeu para o Time uma frase só. Eu não fui porque minha mulher teria gostado muito de estar lá e eu prefiro dividir com ela o impedimento. A minha mulher fica danada comigo porque eu não participei da inauguração de Brasília. Sabe por quê? Eu estava terrivelmente cansado, quase que doente, porque eu trabalhava muito. Naquela época, para a inauguração de Brasília, a gente trabalhava demais. Eu achava que aqui ia ser um grande lugar. Eu sempre achei. Né? Porque eu via o pessoal trabalhando, era correndo, era de noite mesmo. E eu me sinto duplamente privilegiado de morar aqui e de ter participado, mesmo como garoto, mas participado pelo menos com a minha torcida, com a minha vontade de que tudo desse certo, participado da construção dessa cidade.